Bom dia para quem está me ouvindo. Meu nome é Fátima dos Santos, tenho 47 anos e moro aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Trabalho como enfermeira no Hospital Municipal há mais de 20 anos. Quem me conhece diz que sou aquela pessoa que sempre tem um sorriso no rosto, que nunca reclama de nada, que parece que nasceu para cuidar dos outros. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu não sabia se ia conseguir sorrir de novo, se ia conseguir confiar em alguém novamente, se ia conseguir acreditar que o amor verdadeiro ainda existia. Antes de continuar minha história, queria muito saber de onde você está me ouvindo. Se puder, deixa um comentário me contando da sua cidade. E se essa história tocar seu coração de alguma forma, deixa aquele like, porque cada curtida me dá mais coragem para seguir falando sobre o que muita gente prefere fingir que não existe. Casei em 1998, aos 22 anos, com Roberto dos Santos. Um homem que parecia ter saído de um sonho. Alto, moreno, sorriso que derretia qualquer coração, jeito gentil de falar que fazia qualquer mulher se sentir especial. Trabalhava como gerente de uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade. Homem trabalhador, responsável, que nunca deixou faltar nada em casa. Roberto tinha esse dom de fazer eu me sentir a mulher mais linda do mundo. Todo dia, antes de sair para o trabalho, me abraçava por trás na cozinha e sussurrava no meu ouvido: Bom dia, minha princesa. Que sorte a minha de acordar todo dia ao lado da mulher mais perfeita que Deus já criou. 15 anos de casamento. 15 anos acreditando que eu era a mulher mais sortuda do mundo. Tínhamos dois filhos lindos: Lucas, de 14 anos, e Ana, de 12. Uma casa própria, conquistada com muito suor. Planos para o futuro, sonhos compartilhados. Uma vida que eu achava que era perfeita. Nossa vizinha, Márcia, era minha melhor amiga há 8 anos. Uma mulher doce, carinhosa, sempre preocupada com todo mundo. Divorciada, morava sozinha na casa ao lado com a filha adolescente. Todo sábado de manhã ela vinha tomar café conosco. As crianças a chamavam de Tia Márcia. Eu a considerava a irmã que nunca tive. Márcia era professora de educação física na escola estadual. Sempre elegante, sempre bem cuidada, mas de um jeito simples, sem ostentação. Tinha cabelos cacheados que ela prendia num rabo de cavalo, olhos verdes que pareciam sempre sorrir, e uma voz suave que acalmava qualquer coração aflito. Quando eu trabalhava no plantão noturno do hospital, era ela quem ficava de olho na minha casa. Quando ela viajava nas férias, era eu quem regava as plantas dela. Dividíamos receitas, segredos de mãe, sonhos de mulher. Eu pensava que nossa amizade era uma das maiores bênçãos da minha vida. Nossa casa ficava numa rua tranquila do bairro Candeias. Uma casa simples, mas acolhedora, pintada de azul claro, com um jardim pequeno, mas bem cuidado na frente. Roberto fazia questão de manter tudo sempre impecável. Nossa casa tem que ser o espelho da nossa família, ele dizia. E eu acreditava piamente naquelas palavras. Por dentro, a casa era aconchegante. Sala pequena com sofá bege que compramos prestado no primeiro ano de casado. Mesa de jantar de madeira que meu sogro fez de presente. Cozinha, onde eu passava as melhores horas do dia preparando as comidas que minha família adorava. O quarto de casal era meu orgulho. Cama de casal que compramos quando descobri que estava grávida do Lucas. Cômoda de madeira com espelho. Cortinas floridas que eu mesma costurei. Era ali que Roberto e eu conversávamos sobre os planos para o futuro. Era ali que ele me segurava quando eu chorava de preocupação com alguma coisa. Era ali que fizemos nossos filhos com tanto amor. Eu vivia num conto de fadas. Marido perfeito, filhos saudáveis, amizade verdadeira, trabalho que me realizava. Acordava todo dia agradecendo a Deus pela vida abençoada que Ele tinha me dado. Achava que nada podia dar errado numa vida tão bem construída, numa família tão sólida, numa amizade tão sincera. Como eu estava enganada? Era uma quinta-feira de março de 2013 quando meu mundo desabou. Eu tinha saído mais cedo do hospital porque estava com uma enxaqueca terrível, uma dor que martelava dentro da cabeça como se alguém estivesse usando uma furadeira no meu crânio. A casa estava estranha quando cheguei. O portão estava entreaberto, coisa que Roberto sempre deixava bem fechado. O carro dele estava na garagem, o que era estranho porque ele deveria estar na loja até às 6.
Pensei que talvez ele também tivesse passado mal e voltado para casa. Foi quando ouvi os sons. Sons que vinham do nosso quarto. Sons que eu conhecia intimamente depois de 15 anos de casamento. O ranger específico da nossa cama de casal. Gemidos abafados. Sussurros que não conseguia entender, mas que reconhecia o tom. Aquele tom que ele usava comigo nos nossos momentos mais íntimos. Meu coração começou a acelerar de uma forma que nunca tinha sentido antes. Minhas mãos ficaram geladas, mesmo no calor de março. Subi a escada devagar, pisando nas pontas dos pés, como se fosse uma ladra na minha própria casa. Cada degrau que subia era como uma punhalada no peito. Não pode ser o que eu estou pensando, repetia na minha cabeça. Deve ser a televisão. Deve ser alguma coisa que eu não estou entendendo. Mas no fundo da minha alma, eu já sabia. Uma mulher sempre sabe. Cheguei no corredor do segundo andar. A porta do nosso quarto estava entreaberta. E foi aí que vi a sandália vermelha no chão. Uma sandália que não era minha. Uma sandália que eu reconheci na hora. Porque era da Márcia, nossa vizinha. A mesma Márcia que tomava café na minha casa todo sábado de manhã. A mesma Márcia que eu considerava minha melhor amiga há 8 anos. A mesma Márcia que segurava os meus filhos no colo e dizia que eu era sortuda por ter uma família tão linda. Empurrei a porta mais um pouquinho. E vi meu marido, nu da cintura para baixo, por cima da minha melhor amiga, na minha cama, nos lençóis que eu mesma tinha lavado na manhã anterior. O mundo parou. Simplesmente parou. Não consegui me mexer. Não consegui respirar. Não consegui nem piscar. Era como se meu cérebro tivesse se recusado a processar aquela imagem. Como se fosse impossível demais para ser real. Eles não me viram no primeiro momento. Estavam ocupados demais. Ocupados demais destruindo 15 anos da minha vida, 15 anos da minha fé, 15 anos da minha confiança em tudo que eu acreditava sobre amor e família. Foi quando Roberto gemeu o nome dela. Márcia, meu amor. As palavras que ele dizia para mim. As mesmas palavras carinhosas que eu achava que eram só minhas, na boca dele, sussurradas para outra mulher, na minha cama. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi só meu coração, foi minha alma inteira. Foi como se alguém tivesse posto dinamite na minha existência e explodido tudo de uma vez. Deixei escapar um gemido de dor. Um gemido involuntário, de pura agonia. E eles ouviram. Roberto virou a cabeça e me viu. Nossos olhos se encontraram. E sabe o que eu vi nos olhos dele? Não vi arrependimento. Não vi vergonha. Vi irritação. Como se eu tivesse interrompido alguma coisa importante. Fátima, eu posso explicar. Mas não parou de se mexer. Mesmo me vendo ali, mesmo vendo a dor no meu rosto, ele continuou por mais alguns segundos. Como se não conseguisse parar. Como se ela fosse mais importante que a mulher que tinha dado a vida por ele nos últimos 15 anos. Márcia me olhou por cima do ombro dele. E sabe o que vi no rosto dela? Um sorriso. Um sorriso. Como se tivesse ganhado alguma competição que eu nem sabia que estava participando. Corri para o banheiro e vomitei. Vomitei a alma. Vomitei 15 anos de confiança. Vomitei cada "eu te amo" que ele tinha me dito. Vomitei cada vez que defendi ele quando minhas amigas duvidavam. Vomitei cada plano que fizemos juntos para o futuro. Quando saí do banheiro, eles estavam se vestindo rapidamente. Márcia passou por mim como se nada tivesse acontecido. Ajeitou o cabelo, pegou a bolsa e disse: Fátima, a gente precisa conversar. Mas não hoje. Hoje você está muito alterada. Alterada? Eu estava alterada? Como se eu tivesse reagindo de forma exagerada por encontrar meu marido na cama com minha melhor amiga? Roberto ficou. Se sentou na beira da cama. A mesma cama onde dormíamos junto há 15 anos, onde nossos filhos nasceram, onde eu sonhava todos os dias com nosso futuro juntos. Fátima, senta aqui. Vamos conversar como adultos. Como adultos? Como adultos? Eu estava sangrando por dentro e ele queria conversar como adultos? Há quanto tempo? Foi a única coisa que consegui perguntar. Ele suspirou, como se fosse uma pergunta chata que ele não queria responder. 2 anos. 2 anos.
2 anos de mentiras. 2 anos de traição. 2 anos fingindo que me amava enquanto estava com ela. 2 anos de eu fazer planos para nossa família enquanto ele fazia planos para me substituir. Por quê? Foi minha segunda pergunta. E a resposta dele foi a pior de todas. Porque ela me entende de um jeito que você nunca entendeu. Ela me faz sentir vivo. Naquele momento, eu morri por dentro. Morri como esposa. Morri como mulher. Morri como pessoa que acredita no amor eterno. E as crianças? Perguntei, a voz saindo como um sussurro quebrado. As crianças vão entender. São inteligentes. E você? Você vai encontrar alguém melhor para você. Alguém mais parecido com você. Como se o problema fosse eu. Como se eu não fosse boa suficiente para ele. Como se 15 anos de dedicação total, de abrir mão dos meus sonhos pelos dele, de cuidar da casa, das crianças, da vida dele, não fossem suficientes. As semanas que se seguiram foram os dias mais escuros da minha vida. Ele saiu de casa naquela mesma noite. Pegou algumas roupas e foi direto para a casa dela, que ficava a 3 quarteirões da nossa. Eu podia vê-los da janela do quarto dos fundos. Via quando ele chegava do trabalho lá, via quando eles saíam juntos de mãos dadas. Os filhos perguntavam onde estava o pai. O que eu podia dizer? Como explicar para uma criança de 8 e outra de 10 anos que o pai delas preferiu outra família? Parei de comer. Parei de dormir. Parei de cuidar da casa. Perdi 8 quilos em um mês. Minhas amigas se preocupavam, mas eu não conseguia falar sobre o que tinha acontecido sem desabar em lágrimas. A dor era física. Sentia como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu peito e deixado um buraco sangrando. Acordava toda manhã, esperando que tudo fosse um pesadelo terrível, mas a realidade voltava como um soco no estômago. Uma noite, 2 semanas depois da descoberta, estava deitada no sofá da sala. Não conseguia mais dormir na cama onde tudo tinha acontecido, quando ouvi barulho na cozinha. Era meu filho mais novo, Lucas, tentando preparar um sanduíche. Mãe não fez janta, ele disse para a irmã. E papai não voltou. Foi nesse momento que caí em mim. Meus filhos estavam passando fome porque eu estava tão destruída que esqueci de ser mãe. Eles estavam sofrendo não só pela ausência do pai, mas pela ausência da mãe também. Naquela madrugada, ajoelhei no chão da cozinha e conversei com Deus pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Deus, eu não aguento mais. Não consigo mais. A dor é grande demais. A traição é profunda demais. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou seguir em frente? E foi aí que Deus me respondeu. Não com uma voz audível, mas com versículos que começaram a vir na minha mente. Versículos que eu conhecia desde criança, mas que ganharam um significado completamente novo naquele momento. Primeiro veio Isaías 43, 18 a 19. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem os acontecimentos antigos. Vejam, estou fazendo coisa nova. Agora mesmo ela está aparecendo. Por acaso vocês não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. Deus estava me dizendo que ia fazer algo novo na minha vida. Que a traição, por mais dolorosa que fosse, não era o fim da história. Era só o fim de um capítulo para o começo de outro. Depois veio Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tinha um plano melhor para mim. Um plano que eu não conseguia ver no meio da dor, mas que existia. E então veio a parte mais difícil. Mateus 6:14 a 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Deus estava me pedindo para perdoar. Perdoar o homem que me traiu. Perdoar a mulher que destruiu minha família. Perdoar quando cada fibra do meu ser queria vingança. Senhor, eu não consigo. Chorei. É impossível. Eles me machucaram demais. Destruíram tudo o que eu construí. Como é que eu vou perdoar? E então veio Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece.
Deus não estava me pedindo para perdoar com as minhas próprias forças. Ele estava oferecendo a força dele, o amor dele, a capacidade dele de transformar meu coração de pedra em coração de carne. Levei 3 meses para conseguir falar a palavra perdão, sem chorar. 6 meses para conseguir orar genuinamente por Roberto e Márcia. 1 ano para entender que perdoar não significa aceitar o que fizeram, nem voltar a confiar, nem fingir que não doeu. Perdoar significa liberar meu coração do veneno da amargura. Significa escolher, todos os dias, não deixar que o que eles fizeram determine quem eu vou ser. Roberto se casou com Márcia 6 meses depois do nosso divórcio. Eu não fui ao casamento, claro que não, mas desejei felicidade genuína para eles. Não porque eles merecem, mas porque eu merecia ter paz. Hoje, 5 anos depois, posso dizer: Deus fez algo novo. Conheci Paulo, um homem que me trata como Roberto nunca tratou, que me valoriza, me respeita, me ama de verdade. Meus filhos têm 2 pais agora, um que os abandonou e outro que escolheu amá-los mesmo não sendo dele. Abri meu próprio negócio, uma loja de roupas femininas que sempre sonhei em ter, mas nunca tive coragem porque Roberto dizia que eu não tinha capacidade. Descobri que eu era mais forte do que imaginava, que eu podia recomeçar, que uma traição não define meu valor como mulher. Se hoje você está passando pela mesma dor que eu passei, quero que saiba de algumas verdades. A traição não aconteceu porque você não era suficiente. Aconteceu porque ele escolheu trair. A responsabilidade é dele, não sua. A dor que você está sentindo é real e válida. Não deixe ninguém minimizar seu sofrimento ou apressar seu processo de cura. Perdoar é um processo, não um evento único. Alguns dias você vai conseguir, outros dias a raiva vai voltar. É normal. Seja paciente consigo mesma. Deus tem planos melhores para você do que você pode imaginar. Planos que envolvem cura, restauração, um amor verdadeiro, uma vida plena. Mas primeiro, você precisa escolher perdoar. Não por eles, mas por você. O perdão vai libertá-la da prisão da amargura. Vai abrir espaço no seu coração para coisas melhores. Vai permitir que Deus trabalhe milagres na sua vida. Não será fácil? Alguns dias será impossível, mas com Deus, todas as coisas são possíveis, até transformar a maior traição da sua vida no maior milagre de restauração que você já viu. Confie no processo. Confie em Deus. E principalmente, confie que você merece coisa melhor. Porque merece. E Deus vai dar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Hoje, 10 anos depois daquela quinta-feira terrível, posso dizer com toda certeza: Deus transformou minha maior dor na minha maior vitória. Minha história, que por tanto tempo foi minha vergonha, virou minha plataforma para ajudar outras mulheres. Criei um grupo de apoio aqui em Vitória da Conquista que chamamos de Corações Restaurados. Mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, compartilhando experiências, curando juntas, fortalecendo umas às outras. E agora, aos 47 anos, decidi fazer esses vídeos. Contar minha história para um público ainda maior. Porque mesmo depois de tantos anos, mesmo com tantas mudanças na sociedade, ainda há mulheres presas em casamentos que são prisões disfarçadas de lar. Ainda há esposas que fingem não ver os sinais da traição. Ainda há corações partidos achando que não existe recomeço. Se você está ouvindo isso e se identificou com qualquer parte da minha história, quero que saiba: você não está sozinha. Você não tem culpa. E existe saída. Pode parecer impossível agora, pode parecer que ninguém vai acreditar na sua dor, que ninguém vai te ajudar. Mas eu prometo que existe alguém por aí que vai estender a mão para você. Alguém que vai acreditar no seu valor quando você mesma não conseguir mais acreditar. A casa azul onde vivi meu conto de fadas falso ficou no passado. No lugar dela, construí uma vida multicolorida, cheia de afeto verdadeiro, de respeito, de dignidade. Uma vida onde não preciso fingir ser perfeita, onde posso ser eu mesma sem medo de ser rejeitada. Você também pode. E se você está ouvindo e conhece uma mulher que mostra sinais de estar sendo traída, o silêncio repentino, a tristeza inexplicável,
o isolamento constante. Por favor, seja a pessoa que ela precisa. Pergunte, acredite, estenda a mão. Você pode ser a única chance dela de recomeçar. Hoje, meu consultório de enfermagem continua funcionando. Meus filhos já me deram netos lindos, que enchem minha vida de alegria verdadeira. A casa azul onde vivia a mentira foi vendida. No lugar, uma família jovem constrói memórias reais de amor. Sempre que passo na rua, vejo as crianças brincando no quintal, os pais conversando na varanda, a vida acontecendo de verdade. E penso que, finalmente, aquele pedaço de chão encontrou sua verdadeira vocação: abrigar amor de verdade. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal Uma Hora com Deus. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esses vídeos, a entenderem que não estão sozinhas na luta contra a traição e a dor. E se puder, entre no nosso grupo do WhatsApp Corações Restaurados. O link está na descrição. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de mulheres que, como eu, sobreviveram à traição e descobriram que Deus tinha planos melhores. Porque se tem uma coisa que aprendi nesses 47 anos de vida, é que o ser humano é incrível em sua capacidade de reconstrução, de transformar casas azuis de mentira em lares multicoloridos de verdade, de transformar esposas traídas em mulheres restauradas. Sou Fátima dos Santos, vítima que virou sobrevivente, sobrevivente que virou guerreira, guerreira que virou enfermeira da alma. E minha história não acabou. Enquanto houver uma mulher precisando ouvir que existe esperança depois da traição, enquanto houver um coração partido, precisando saber que pode ser colado com ouro pelos dedos de Deus, minha voz continuará. Porque a restauração tem cheiro de vida nova. E depois das tempestades mais terríveis da traição, vem o sol mais brilhante da restauração. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E lembrem-se, vocês merecem amor de verdade.